aula de hoje a gente vai falar de 3 coisas, tá? A prof vai corrigir os exercícios da gramática com vocês. Depois disso, eu quero falar um pouquinho sobre as atividades, assim, para ver como é que ficou, o que vocês acharam. Quero revisar um pouquinho essa questão da descrição que a Eduarda estava falando antes, mas que... Ainda bem que vocês não estão ouvindo, a Helena está gritando. Vocês não estão ouvindo, né? Não? Eu estou ouvindo. Tá berrando. Ela grita muito. E mais que eu ia falar? Então, a gente vai corrigir a gramática. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da descrição e que, se der tempo, quero ler um textinho para vocês. Bom? Então, vamos começar pela gramática. Tá? Peguem aí o caderno de vocês para a gente fazer a correção. Oi, senhora. Oi, quem é que chegou? Eu, Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bom? Tudo bem? Como é que foi a semana? Muito corrida, muita atividade? Foi de boa. Ai, que bom. Que é bom. Estava falando para o pessoal pegar o caderno do caderno de português para a gente corrigir os exercícios da gramática. Nós vamos fazer assim, ó, gente. A prof vai apresentar para vocês na tela o livro com a correção. Depois eu vou anexar esse arquivo para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Se vocês não pegaram alguma coisa, se não acharam. Qualquer coisa, se vocês se perderem, depois vai estar lá. Tá bom? Certo? Eu vou abrir, certo. Então. Eu vou abrir lá, vocês me avisem quando aparecer. Tá aparecendo, senhora. Aparecendo? Ótimo. Sim. Dando para enxergar a folha? Sim. Então, assim, ó. O capítulo 9, ele trata sobre o substantivo, tá? Ano passado a gente já falou sobre o substantivo. Inclusive, no videozinho da aula dessa semana, eu trouxe a caixa mágica de novo para vocês lembrarem um pouquinho de que ali dentro tinham as coisas do mundo, lembram? E que para cada coisa a gente colocava um nome, né? E esse nome é o substantivo. O que a gente fez nesse capítulo agora? A gente pensou um pouquinho nas características desse substantivo, tá? A gente começa com esse texto, que é uma questão de interpretação, ali, questões de interpretação. Diz ali, ó, o texto apresenta um conjunto de definições e conceitos. Como sabemos que os versos da canção são definições? Eu gostaria de responder. Gente? Povo? Estão aí? Sim, senhora. Eu gostaria de responder essa primeira. Senhora, eu posso falar, mas eu não sei se está certo. Não tem problema, fala, depois a gente corrige. Tá. Eu botei, sabemos porque quando a canção fala uma palavra, a próxima palavra tem que fazer sentido e algumas vezes até rimar. Ah, tá, é uma resposta, tá? Possível. O que a gente vai, o que tu pode acrescentar aí? Que em todas as palavras vêm seguidas do verbo é. O é vai caracterizar, vai definir o que é aquilo. O uso desse é, repetidas vezes, vai nos ajudar a entender que isso é uma definição. Tá? Só incluir. Bem, a segunda diz assim, ó, que tipos de seres são conceituados? Eu vou fazer assim, eu vou ir falando, se vocês tiverem dúvida, vocês me atrapalham, pode ser? Sim. Ok. Então tá. Tipos de seres são conceituados? Então, são conceituados aqui plantas, animais, sentimentos, tem de tudo um pouco, né? Esse texto é um texto com várias definições. Vai falar da galinha, do escuro,
vai falar do potrinho, das bactérias, então vai falar de tudo um pouco, certo? Essa era fácil, eu acho. Posso seguir? Pode. Ah. C. As definições apresentadas no texto são como as científicas que encontramos em enciclopédias? Por quê? Uma pergunta, né? São científicas? Não, né? Elas não são baseadas na ciência. Elas são aqui baseadas na visão de quem está contando, de quem está falando ali. Não tem, assim, um vigor, um rigor científico. É mais lírico, né? É brincadeira. Tá? Na 2, explique por que são feitas no texto essas associações. Por que o pescoço é a barriga da cobra? Pescoço em geral e barriga de cobra são compridos. Então, quer dar uma ideia de que que as duas coisas são compridas. Tartaruga por dentro é parede, porque o casco da tartaruga é duro como a parede. Escura é a metade da zebra, que a zebra é preto e branco, né? Metade é escura. Até aqui tudo bem? Posso seguir? Sim. Sim. Estranho fazer isso assim. Releia o verso. Bactérias no meio é cultura. Eu vou passar para outra página, só um pouquinho. A palavra do verso tem duplo sentido. A palavra cultura aí, ela tem duplo sentido, tá? Eu vou respondendo a letra B, porque eu posso falar do cultivo das bactérias, mas eu posso também falar da cultura, cultura do povo, né? Cultura comportamento, cultura tradição. Então, são essas duas, ele está brincando com esses dois sentidos, com o cultivo das bactérias e com a cultura do povo, cultura de comportamento, tá? 4. Justifique o título cultura dada à canção. Isso aqui é mais pessoal. 5. Vamos brincar de redefinir algumas coisas. Em grupo, escolham 2 animais ou objetos. Quando terminarem, compartilhem as definições com os colegas dos outros grupos e elejam a mais criativa. A gente pode deixar para fazer essa atividade depois, tá? Quero voltar um pouquinho aqui para vocês, para ver vocês, só um pouquinho. Professora, Oi, amor, pode falar. será que tu podia repetir o exercício 3AB? Claro. A B, E a a A é cultura. Tá. E a B é cultura de cultivo de bactérias. A do laboratório, sabe que se olha as células, aquela coisa toda. Ou cultura do povo. Ok. Vou voltar para Obrigada. enxergar. Imagina. Vou voltar para enxergar vocês um pouquinho. Peraí. Não gostei de corrigir assim. Achei estranho. A gente vai ter que pegar um jeito para corrigir. Olha só. Eu quero falar sobre os substantivos, tá? Eu quero falar que o substantivo é essa definição. Por isso que foi usado aquele poema ali. Cultura é tal coisa, zebra é tal coisa. Por quê? Porque eu estou falando de coisas ou de pessoas ou de seres, e para isso eu preciso usar substantivos. Ah, essa é a ideia, por isso aquele texto. Deu para entender isso? sim. Sim. Eu posso continuar, então? Pode. Pode. Vou voltar para lá, então. Ali depois vem o conceito, ó. Substantivos são palavras que nomeiam seres visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Na frase, funciona como núcleo de uma expressão. Tartaruga por dentro é parede. Tem mais um substantivo ali. Qual é? Além de tartaruga. Qual outra palavra que é um substantivo? Parede. Parede. Parede é a coisa. Isto. Entra uma expressão de lugar. A gente viu ano passado, é um advérbio. Parede aqui é um substantivo, tá? Olha ali, ó. Agora era para destacar, não. Não, as palavras destacadas. Então, tu vai ter que analisar essas palavras, ó.
Todas elas são substantivos, são nomes de coisas, tá? A questão 1 e 2 era sobre esse texto aqui, ó. Vamos passar. Releia o poema e identifique os substantivos que nomeiam as coisas vendidas pelo seu Chico. Alguém gostaria de responder? Sir, posso ir? Pode falar. Renda, penico, arroz, feijão, carne de sol, bota, lençol, semente, agulha, linha, milho, panela, panela, unguento, folhinha, mala e dicionário. Ótimo. Vocês sabem o que é unguento? Não. Como Não. se fosse um curativo, alguma coisa que ajude a curar uma ferida. Unguento. Tá? 2. O poema apresenta um grande número de substantivos. Por que, na sua opinião, isso acontece? Qual é a função desse texto? O que ele quer apresentar? Que ele vende um monte de objetos, coisas. Perfeito, isso. Ele quer apresentar as coisas que seu Chico vende. Muito bem. Alguém fez esse disco? Eu vou fazer depois, Sora. Bem legal. Façam, é bem divertido. A gente já está em casa mesmo, aproveitar. Aqui, tu tinha que incluir algumas palavras, ó. Então, fica assim, ó. Em um dos discos, marque com o lápis as áreas para serem cortadas. Com uma tesoura sem ponta, corte as janelas com cuidado. No segundo disco, desenhe e recorte os 4 lemes. Decore os lemes e o disco com fita adesiva. Encaixe os lemes nas janelas do disco e passe cola entre as partes. Deixe secar bem, agora é só brincar. A gente usou ali as palavras discos, lápis, tesoura, fita e cola. Ah, isso aqui era fácil, né? Você é bom em adivinhas? Vocês gostam de adivinhas? Aqui tem algumas, ó. Mas é ruim que agora eu tô mostrando aqui com a resposta, aí você já sabe. O que é o que é? Se põe à mesa, corta-se, recorta-se, mas não se come. Baralho. E ali a gente tem jogado bastante baralho. O que é o que é? É feita para andar, mas não anda. Rua. O que é o que é? Trabalha como um relógio, mas não tem corda nem motor. Oração. Aqui pode ser outras coisas, né? Posso seguir, gente? Pode. Vamos falar da classificação, então. Ó. Eu vou revisando, tá? Vou falando e vou revisando. Eu posso classificar um substantivo como primitivo ou derivado. Os primitivos vão ser aqueles primeiros que vão dar origem a outros. Por exemplo, aqui, ó, vidro é substantivo primitivo. A vidraça é um substantivo derivado porque vem de vidro. Laranja, substantivo primitivo. Laranjeira, derivado de laranja. O primitivo é o primeiro, aquele que vai dar a origem. O derivado é aquele que vem depois dele, tá? Simples ou composto, tem a ver com a formação. Ele vai ser simples quando for formado por uma única palavra. E composto quando for formado por mais de uma. Olha aqui, ó. Cabelo, livro, tudo substantivo simples, é uma palavra. Agora, guarda-roupa, eu tenho 2 palavras. Beija-flor, 2 palavras. Isso pode acontecer também junto, tá? Sem o hífen. Passatempo, por exemplo. Micro-ondas. São palavras compostas, mas compostas sem o hífen, tá? Comum e próprio. Olha aqui, é muito importante. Ou ele é comum, ou ele é próprio, não é as duas coisas, tá? Substantivo comum é aquele que vai se referir às coisas em geral. Elas não são particulares nem específicas, tá? Elas não são especiais. Já os substantivos próprios, eles se diferenciam dos outros. Geralmente, o substantivo próprio vai ser escrito com letra maiúscula. Então, essa já é uma forma de ajudar. Nome de lugar, nome de pessoa, tá? Esses vão ser escritos com letra maiúscula.
Concreto ou abstrato? Lá no vídeo eu falei, concreto não é porque eu posso pegar. Concreto é porque ele existe, ele é autônomo. Olha ali, ó. Nomeia seres de existência autônoma. Não dependem de outro para existir. Podem ser reais ou imaginários. A bruxa, por exemplo, se fosse tocada, se, não, deixa eu reformular. Como é que eu vou classificar ela como concreta? Eu não posso pegar, ninguém sai grudando bruxa aí pela esquina, né? Então, bruxa é um substantivo concreto aqui, porque ele existe de maneira autônoma e ele está lá já marcado no nosso imaginário. A gente já pensa num ser uma criatura com nariz comprido, uma verruga no nariz, um chapéu pontudo. Quer dizer, a gente já faz algumas referências, tá? Já os abstratos, eles vão depender, eles precisam de alguém para existir. Eles não existem por si só. Por isso, ele vai designar geralmente sentimentos, emoções, tá? Ali, ó, tristeza. Alguém precisa sentir para que ela exista. Medo, mesma coisa. Ah, beijo. Alguém precisa beijar para que haja beijo. Tá? Essas são as formas de classificar os substantivos. E eu ainda botei a questão do substantivo coletivo. Esse substantivo que se apresenta no singular, mas que dá a ideia de muitos, tá? Então, também há essa possibilidade. Vamos para o exercício aqui. Leia o texto a seguir. Depois, considerando o contexto e buscando um texto coerente, quer dizer, que faça sentido, complete-o com um dos substantivos que estão entre parênteses. O primeiro é o custo. Ah, em vez de... Tu tinha que escolher ali, ou era custo, ou tamanho, ou tipo. Aqui é custo. O segundo quadrinho, localização. O terceiro, bicho. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá. Sim, senhora. Qualquer coisa, vocês me avisam que eu paro. O quarto quadrinho, animais. O quinto, urso polar. Depois, na outra página, alimentação, comida, zoológico, elefante, investimentos, e acabou. Esse era o textinho da revista Mundo Estranho, essa revista é bem legal. Mas assim, um monte de curiosidade. Agora na 2, complete Nossa, as qual frases. é a última? Desculpa. Investimentos. Tá. Tá? Todo mundo conseguiu? Sim. Consegui, então. Qualquer coisa, vocês me avisam. Complete as frases. Substituindo as palavras destacadas por substantivos abstratos, indiquem ações equivalentes. Vejam o modelo. O time de futebol da escola tem muitas chances de se recuperar. O time de futebol da escola tem muitas chances de recuperação. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse recuperar, olha ali como é que ele termina. Termina em ar, né? É um verbo. Alguns verbos eu consigo transformar em substantivos. O recuperação é um substantivo originado de um verbo recuperar. É para fazer a mesma coisa nas questões, ó. Ele participa de festas de peão para se divertir. Em vez de divertir, tu vai colocar diversão. Substantivo. Ele participa de festas de peão para diversão. Letra B. O diretor vai dar permissão para que os alunos façam uma excursão no final do ano. C. A indústria e o comércio têm possibilidade de expansão de seus negócios nessa região. Pessoal, Oi, Sora. eu já volto, O porque a quê? Helena estava chorando. Esperem só um pouquinho, tá? Eu já volto. Tá. Não,
dormindo? Aqui, come um pouquinho. Oh, não chore, não chore. Oh, não chore. Você tá brava? Vamos olhar as crianças lá, vamos olhar? Ó, vou mostrar. TV. Mas é Que bravinha. linda, Sora. Tá resmungando, gente. Olha lá o pessoal, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, pessoal? Que foi? Que foi? Papai, gente, não pode. Olha lá, ó. É. Ó, vou devolver pro teu pai. Já vem, gente, já vem. Já passou. Será brincar com a tua mãe? Deixa pra cabeça que passa pensando no vento. Voltei. Voltar lá na gramática, tá? Então a gente foi até a excursão, Sara. né? Até a excursão, certo? Sim. Certo. Sim. Lá na C, ó. Vai trocar expandir por expansão. Olha lá como é que escreve. Um X e depois S, ó. Expansão. E a última vai trocar rescindir por rescisão. Rescisão com SC, depois S lá, ó. Na 3 agora. A 3 era o quê? Adivinha? Sim. É, né? Adivinha. Nasce grande, morre pequeno. Lápis. Lápis. É surdo, mudo e conta tudo. O livro. Rádio? Boa, o rádio. Mas é o livro. Livro. Eu ia botar livro, Sora, só que eu vi rádio também. Rádio é uma boa. É verde, mas não é capim. É branco, mas não é algodão. É vermelho, mas não é sangue. É preto, mas não é carvão. Melancia. Melancia. Aham. Essa aqui também é fácil. Quanto mais se tira, mais se tem. Buraco. Fotografia. E tá sobre Buraco o também coração. faz sentido. Buraco também faz. Todo mundo responde sempre, todo ano buraco. É verdade. Está sobre o coração e também em cima da mão. Tio, ó. Acentinho lá, ó. Na verdade, o tio não é acento, é sinal de nasalização. Se quebra quando se fala. Segredo. G, uma caixinha de bom parecer e não há carpinteiro que o possa fazer. Ô, Sora, Amendoim? na F eu coloquei silêncio. Mas para F? É. Ótimo. Eu também. Também. Faz sentido, né? Uma caixinha de bom parecer e não há carpinteiro que o possa fazer. Que estranho é essa, né? Não dá muito pra entender. Amendoim. Amendoim, aham. Tem braços, mas não é gente. Tem leito e não é cama. O rio. Rio. Isso. Agora a última parte. Tem um poeminha. Depois pergunta assim. O eu lírico, isto é, a pessoa que fala no poema, é um adulto ou uma criança? O que vocês acham? Uma criança? Uma criança tem comportamentos infantis, né? Mostra a língua para a chuva. Adulto não faz isso, pelo menos não naturalmente, assim. Dependendo do adulto. Bem, na sua opinião, como o eu lírico se sente nesse dia chuvoso? Aqui é de opinião. Aqui ele diz que ele se sente triste, entediado, Chora mal que nem eu na quarentena. mal que nem tu, Ernesto, é isso aí. E que nem eu também, eu já não aguento mais essa quarentena. Não tem vontade de fazer nada. Não dá vontade, eu sei. De acordar às vezes. Mas a gente tem que se motivar.
Não deixar cair a peteca. 6A. Identifica o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Agora eu quero ver. O que é substantivo primitivo aí? É tipo uma... tá. Aquela que vai dar origem a outras. É um exemplo do texto. Eu botei vidro e vidraça. Isto, vidro é o primitivo e vidraça é o derivado. Eu acho que eu pulei uma, né? Eu pulei a 5. A 5 é a alegria e tristeza. Como a gente falou. Não, né? Substantivos abstratos que expressam sentimento, é alegria e tristeza. E a D, outros substantivos derivados do substantivo primitivo empregado na estrofe você conhece. Outras palavras que venham de vidro, em vez de vidraça. Vidraceiro, aquela piadinha, né? Sai da frente, seu pai não é vidraceiro. Vidraçaria. Vidraçaria? Isso, vidrilho, né? Que é um vidro colorido, assim, também. Muito bem, isso aí. Vou voltar agora. Dúvidas? Nossa, Dúvidas? Deu para entender isso? sim. Se eu fizer uma lista agora, vocês conseguem classificar os substantivos? Sim, acho que Eu sim. consigo. Sim, Fácil. Sora. Vou fazer um tema de casa, hein? Depois. Deixa agora vocês ficarem mais tranquilos. Depois eu vou dar um tema, então, que é uma lista, quero só ver. Olha só, eu estava corrigindo agora as descrições, eu percebi que esse assunto não ficou muito compreendido. Vocês não entenderam muito o que é uma descrição. Eu vou explicar. Descrever não é resumir. Se eu pedir para vocês me descreverem hoje, tá? Me descreverem, vocês vão dizer: a prof. Ju tá de cabelo amarrado, usando óculos, de batom, tá usando brincos, ela é branca, tem olhos meio esverdeados, assim, cabelo castanho. Isso é descrever. Descrever é dizer o que eu vejo em ti ou nas coisas. Ah, descreva esse estojo. É grande, tem 2 zíperes, verde, cabe bastante coisa, é espaçoso, feio também, pode ser. Mas é um estojo, eu estou descrevendo esse estojo. Descrever é dizer o que eu vejo, mas eu também posso dizer o que eu sinto, quer ver? Quando tu me descreve, e visualmente tu diz o que tu vê, mas se tu quiser, tu pode dizer assim, ó, a professora Juliana é curiosa, falante, gosta de comer, tem medo... Ah, do que tem medo? Tem medo de mar, tem medo de mar, não gosto. De altura também, toda medrosa. Peraí, Sora, tu tá te descrevendo ou a minha irmã? Eu tô me descrevendo, tua irmã é parecida comigo? É igual comilona, sei lá, é tudo igual. Tudo igual, olha aí, a gente é parecida, então. Ó, a Cláudia tá dizendo que eu não consigo ficar brava, ele que pensa, não me viu ainda doida. Mas assim, ó, o que eu acabei de fazer comigo? Eu me dei características. Que tipo de palavras eu usei? Se eu digo que eu sou baixa, eu sou gordinha, eu sou branca, eu sou brava. São adjetivos. Então, que tipo de palavra eu vou usar na minha descrição? Principalmente, adjetivos. A tarefa lá do texto era a seguinte: era produzir uma descrição do espaço da narrativa que vocês escolheram. Vocês tinham que pesquisar uma imagem, né? Podia descrever essa imagem. Se lá no texto não tinha nenhuma referência, e usar as referências do próprio texto. Então, se tu pegou uma imagem sombria, vai ter que dizer. Ali era escuro, tinha um ar nebuloso, era um lugar de dar medo. Mas tu tem que descrever o que tu vê. Árvores sem muita vegetação, assim, mais secas. Isso é descrever. Mais do que, é diferente de narrar.
Quando eu narro, eu vou dizer, era um lindo dia de sol, quando o Ernesto resolveu jogar um videogame, porque ele não podia sair de casa, porque ele estava lá na quarentena. Então, é uma narração. Estou contando. Eu não estou descrevendo. Para descrever, eu vou usar outro tipo de palavras, outro tipo de expressão. Para narrar, eu uso muitos verbos. Entendeu? Ficou bravo. Eu vou usar mais verbos. Já na descrição, eu vou usar mais adjetivos e substantivos. Ficou mais claro? Eduarda? Quem mais? Eduarda, tu entendeu melhor o que é descrição? Matheus? Sim, Sora, antes estava travando, eu não estava conseguindo te ouvir muito bem. Agora eu estou conseguindo. Tu entendeu, meu amor, o que é descrição? Sim. Sora, Arthur disse que sim também. eu já sabia, Cláudio? mas eu já sabia, só que agora eu aprendi coisas novas que eu não sabia antes. Muito Falou bem. agora. Ampliou o que tu sabia, que coisa boa. Isso aí. Olha só. Fala, Arthur, desculpa. Tu recebeu meu trabalho? Peraí, Arthur. Na descrição, É. sim, Arthur, já Não respondi. vi isso. Hã? Nem vi. Respondi agora de tarde. Estou corrigindo agora antes de falar com vocês. E um monte de gente que ainda não entregou. 13 ainda não entregaram. Tô preocupadinha, assim, com as entregas. Aquela atividade do substantivo, o formulário, 10 pessoas ainda não entregaram. A atividade da gramática, essa que eu corrigi agora, 15 não entregaram. E Arthur, qual que tu quer saber se tu entregou? O Arthur perguntou. Eu sou um deles? Pedro. Peraí, Pedro. Eu já te digo. Me deve alguma coisa. Sim, Pedro, tu não mostrou as atividades da gramática como feitas. Marca lá depois que tu fizer como feitas. O que mais? Pedro, e a descrição tu também não entregou. Matheus, eu mandei tudo. Matheus. Sim, Matheus, tu mandou tudo. Alguém mais quer saber? Sim, Eduarda, tu mandou tudo. Arthur Zorzo também. Só o Nogueira que tá me devendo coisas. Nogueira não tá aí, né? Não. Eu vou fazer uma chamada de quem tá. Acho que é bom. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Ô, Sora, Oi! quantos meses que a Helena tem? 5? 5? 5, aham. Vou chamando para não esquecer ninguém, tá? A Eduarda, o Ernesto, Eu. o Arthur Zorzo, o Matheus, o Cláudio, a Nicole. Não te ouvi ainda, Nicole. Tu tá aí? O Arthur Passos. Oi. Oi! A Alice. O José. José, também não te ouvi ainda, José. Por que tem 2 Ernestos? Maitê. Só que meu som no computador ele não tá funcionando. Aí eu tô usando o celular. Tem esse P aqui. Tá, mais alguém aí que eu tenho mais 3 pessoas que eu não sei quem são, não consigo enxergar. Pedro. E mais esse bonequinho. Rosa com azul. Roxo, sei lá. Gabriel. Eu acho que é o Gabriel. Gabriel, tu tá aí, Gabriel? Nem te ouvi.
Oi. Oi! Gabriel, tu tá me devendo coisa, né, Gabriel? Falta descrição, Gabriel. Falta gramática. E o formulário, seu Gabriel, o senhor trata de trabalhar? Ai, 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 ui, ui, ui. Quem é esse aqui do solzinho? Pedro Marabisa. Pedro, outro Pedro. Ah, faltou alguém? Eu chamei mais alguém? Tu não me chamou. Faltou? Chamei todo mundo que tá aí? Eu não. Não, tu não, Matheus, mas eu te anotei, eu acho. Anotei, Matheus. Tudo certo. É, Alice, anotei também. tô aqui. Tô aqui, diz ela. Então tá, vocês têm perguntas para fazer? Só uma dúvida, Sora. Pode falar, Cláudio. Que é para quando a gente terminar a atividade, marcar como concluída ou é para a gente te mandar por e-mail? Marca como concluída. Na atividade, eu sempre solicito ali se eu quero foto, se eu não quero. Se eu quiser a foto, tu tira a foto e marca como concluída. Tá bom, Sora, obrigado. Nada, amor. Mais alguma pergunta? Sora, Fala. a pessoal que tu pediu para fazer, a gente tira uma foto e te envia? Qual atividade? A produção textual que tu pediu ontem. Ah, aquela do livro? Isso. Ai, não me lembro o que eu botei lá na atividade. Deixa eu olhar aqui. Espera só um pouquinho que eu vou olhar o que eu botei. Tanta gente. Aí só quando tu tira foto, eu não sei se é para mandar ou não. Vamos ver se eu escrevi foto ou não. Peraí que eu vou olhar. Só um pouquinho. Tire uma foto do livro ao terminar e marque a atividade como concluída. Tira uma foto só para eu ver que tu fez. Tira uma foto e marca como concluída. Me manda a foto, claro, né? Tá. Tá? Tá bom. Para finalizar a nossa aula, eu quero ler um texto para vocês do livro Contos de Fada, pode ser? Sim. Pode. Tinha escolhido um texto muito triste, eu vou mudar, tá? Que é A Pequena Vendedora de Fósforos. Acho que a gente está num momento que a gente não precisa estar lendo coisa triste também, né? Vou ler. Teve gente que usou esse para descrição, mas eu gosto desse texto porque ele dá um medinho, assim. O Barba Azul, pode ser? Vou começar. Se quiser acompanhar e tiver o livro por aí, é a página 83. Era uma vez um homem que possuía casas magníficas, tanto na cidade quanto no campo. Suas baixelas eram de ouro e prata, as cadeiras estofadas, tapeçarias, as carruagens cobertas de ouro. Mas, por desgraça, esse homem tinha também a barba azul. A barba o tornava tão feio e terrível que mulheres e moças fugiam quando batiam os olhos nele. Uma dama nobre que vivia nas suas vizinhanças tinha 2 filhas que eram verdadeiras beldades. O homem pediu a essa senhora a mão de uma das suas filhas e deixou que ela mesma escolhesse qual das 2 lhe daria. Nenhuma das moças quis aceitar a proposta e ficaram empurrando o pedido de uma para a outra, sem conseguirem se convencer de casar com um homem de barba azul. O que aumentava ainda mais aquela versão é que o homem já se casara com várias mulheres e ninguém sabia o que fora feito delas. Para criar amizade, Barba Azul levou as moças e a mãe, mais 3 ou 4 das amigas mais íntimas delas, e alguns rapazes da vizinhança para uma de suas casas de campo. Lá passaram 8 dias inteiros. Foi uma sucessão de passeios, caçadas, pescarias, danças, banquetes e ceias. À noite, estavam sempre tão ocupados em preparar peças uns para os outros que nunca dormiam. Enfim, tudo correu tão bem que a irmã caçula começou a pensar que a barba daquele homem não era assim tão azul, que ele não era assim, de fato, que ele era assim, de fato, um verdadeiro cavalheiro.
Assim que voltaram para a cidade, realizou-se o casamento. Passado um mês, Barba Azul disse à mulher que tinha de partir em viagem para cuidar de um negócio importante na província. Ficaria fora por pelo menos 6 semanas. Insistiu que ela se divertisse na sua ausência. Poderia, se quisesse, convidar suas melhores amigas e levá-las para a casa de campo, que as recebesse sempre muito bem. Deu à mulher uma argola com chaves penduradas e disse: estas são as chaves dos 2 grandes depósitos que estão... Aqui estão as das baixelas de ouro e prata, que não são de uso diário. Estas são as dos meus cofres fortes, onde guardo meu ouro e minha prata. Estas, as dos escrínios, onde guardo minhas pedrarias. Aqui está a chave mestra de todos os aposentos da casa. Quanto a essa pequenina aqui, é a chave do gabinete na ponta da longa galeria do térreo. Abra tudo o que quiser, aonde bem entender, mas proíbo-lhe terminantemente que entre nesse quartinho. E se abrir uma fresta que seja dessa porta, nada protegerá de minha ira. A esposa prometeu cumprir exatamente as ordens do marido. Barba Azul lhe deu um beijo de despedida, entrou na carruagem e iniciou sua viagem. As vizinhas e as amigas da jovem, recém-casadas, não esperaram convite para ir visitá-la, tal a impaciência deles em ver os esplendores da casa. Não haviam ousado ir lá enquanto o marido estava em casa, assustadas por sua barba azul. Sem perder tempo, começaram a explorar os quartos, gabinetes, guarda-roupas, cada um mais belo e suntuoso que o outro. Depois subiram para ver os depósitos e ficaram pasmas diante do número e da beleza das tapeçarias, camas, sofás, cristaleiras, mesas de vários formatos. Haviam espelhos em que a pessoa podia se ver da cabeça aos pés. Alguns espelhos tinham moldura de vidro, outros de prata e de vermelho, mas todos eram os mais belos e os mais magníficos que já se tinha visto. As convidadas não paravam de exagerar e invejar a felicidade da amiga. Esta, no entanto, não estava se divertindo nada em ver todo aquele luxo. Estava ansiosíssima para abrir o gabinete do trem. Estava tão atormentada por sua curiosidade e sem lembrar que era grosseiro abandonar suas amigas, desceu por uma escadinha secreta e tão depressa que 2 ou 3 vezes achou que fosse cair. Ao chegar à porta do gabinete, parou por um momento, pensando na proibição do marido e considerando que podia lhe ocorrer uma desgraça caso desobedecesse. Mas a tentação era muito grande, não pôde resistir a ela, e tremendo, pegou a chavezinha e abriu a porta. Não vou concluir. Quem quiser que conclua a leitura. Eu sei que tem gente que já leu, mas quem quiser, quem ainda não leu, pode ir até lá para descobrir o que aconteceu, então. Certo, galera? Pronto. Oi, Dudinha. O início desse texto seria como se descreveu o Barba Azul. Então, quem fez esse texto seria tipo isso, a descrição? O início é a descrição, isso mesmo. Muito bem, muito bom, é isso aí. Gente, querido, gostei muito da nossa aula. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma atividade que vocês gostariam de fazer, podem me mandar, viu, para a gente conversando. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, pergunta lá. Valeu, José, que bom. Tu já sabe o que acontece. Beijo, gente. Tchau, senhora. Tchau, adorei ver vocês. Se cuidem. Adiós.